A guerra aérea está prestes a escalar para algo aterrorizante. Novos relatórios confirmam que os Estados Unidos estão oficialmente se preparando para colocar tropas em solo. Em uma mobilização em massa, o Pentágono está atualmente enviando às pressas milhares de fuzileiros navais prontos para combate e uma frota de assalto anfíbio diretamente para a costa iraniana. O alvo deles não é apenas uma base militar, é a joia da coroa absoluta do regime. Uma ilha altamente protegida que controla a sobrevivência financeira de toda a República Islâmica. Para se preparar para esse ataque, os Estados Unidos fizeram algo inédito. Veja, em 1979, o presidente Carter considerou atacar a Ilha Karg, mas ele não fez. Em 1988, o presidente Reagan cogitou atacar a ilha, mas desistiu. Ontem, isso mudou. E agora os fuzileiros navais se deslocam para a região. O Wall Street Journal informou que o secretário de Defesa Pete Hegseth aprovou o envio de um grupo anfíbio de prontidão e uma unidade expedicionária de fuzileiros navais ao Oriente Médio. Um grupo anfíbio de prontidão é uma unidade de resposta rápida para ataques marítimos, operações especiais e missões humanitárias. Inclui aproximadamente 5.000 ítares, sendo metade delas fuzileiros navais e a outra metade marinheiros. Isso não basta para invadir todo o Irã, mas pode ser o suficiente para a ilha de Karg, considerada a joia da coroa iraniana. Veja por que isso importa. Então, por que a ilha de Karg é tão estrategicamente importante para os Estados Unidos? Por que os Estados Unidos estão tentando tomá-la? Bem, é por isso. 90% do petróleo bruto de exportação do Irã passa por essa ilha. 90%. Isso ocorre porque ela atua como um terminal. E o terminal permite que navios petroleiros muito grandes, que podem transportar até 85 milhões de galões de petróleo, consigam chegar facilmente ao terminal e depois descer pelo Golfo Pérsico e sair pelo Estreito de Hormuz em direção à China. A China é a maior consumidora de petróleo do Irã, porque isso também é relevante. Também é a tábua de salvação económica para a Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC. E se você tomar aquela ilha e mantê-la sob controle, então você está, efetivamente, cortando a tábua de salvação deles, a capacidade deles de conduzir uma guerra. 90% das exportações de petróleo do Irã passam por essa ilha. Mas é aqui que é importante esclarecer. O petróleo não está sendo extraído nessa ilha, mas sim a grande maioria do petróleo vem do continente iraniano, através de oleodutos. Ele chega aos depósitos de petróleo na ilha, é carregado nos petroleiros e enviado ao mundo. Agora, como sabem, a receita do petróleo é enorme fonte de renda do IRGC. A República Islâmica deu ao IRGC controle total dos recursos petrolíferos. Isso significa que essa ilha basicamente financia o corpo da Guarda Revolucionária, que protege o regime. E é exatamente por isso que ela tem sido um alvo dos Estados Unidos há décadas. Mas até agora, nenhum presidente havia atacado esse alvo. Isso mudou ontem à noite, quando o presidente Trump divulgou esta declaração. Sob minha orientação, o Comando Central dos Estados Unidos realizou um dos bombardeios mais poderosos do Oriente Médio, destruindo todos os alvos militares na ilha de Karg, joia da coroa do Irã. Na verdade, o vídeo que está na sua tela é justamente o vídeo desse ataque que o presidente Trump compartilhou depois. Esses ataques destruíram locais de lançamento de mísseis, operações de minagem e, claro, as instalações militares. Trump esclareceu que os ataques não atingiram a infraestrutura de petróleo até agora e fez um alerta. Se o Irã interferir na livre passagem pelo Estreito de Hormuz, reconsideraremos não atacar a infraestrutura petrolífera iraniana. Aqui, os fuzileiros navais voltam à cena. Após anunciar os ataques, Trump foi perguntado se considerava tomar a ilha. Veja o que ele respondeu. Então, o ano era 1988. Esse futuro presidente Donald Trump, estava vendendo um livro chamado A Arte da Negociação. Ele deu uma entrevista a um jornal britânico, na qual falou sobre o Irã. Você afirmou que é preciso recuperar o respeito pelos Estados Unidos no mundo e criticou duramente a República Islâmica. Você disse que eles nos derrotam e humilham psicologicamente, nos fazendo parecer tolos. Se atacarem nossos homens ou navios, causarei estragos na ilha de Karg. Vou entrar e tomar a ilha. Agora, aqui em 2026, você é o presidente. Você está pensando em tomar a ilha de Karg, por onde passa 90% do petróleo iraniano? E o que você acha sobre... Você se lembra daquela entrevista e daquela linha de pensamento? Sim, mas Brian, não posso responder isso. E você não deveria perguntar.
Você nem deveria estar perguntando isso. É uma entre tantas coisas diferentes. Não está no topo da lista, mas é uma entre tantas coisas diferentes. E eu posso mudar de ideia em segundos. Mas sabe, para você fazer uma pergunta dessas, quem responderia uma pergunta assim? Quero dizer, você está me fazendo uma pergunta, Ilha Cargo, ok, Emma? Quem faria uma pergunta dessas? E quem seria tolo de responder? Suponha que eu fizesse ou não isso. O que eu te diria? Ah, sim, Brian, estou pensando em fazer isso. Deixa eu te avisar a hora e quando vai ser. Não é, sabe, parece uma pergunta tola, até surpreende vindo de você, que é um homem inteligente. Mas você foi incrível por pensar nisso em 1988. Agora, isso não foi exatamente uma negação. E se olharmos para a história recente, toda vez que vimos ativos militares sendo movidos para uma região, acabamos usando eles. Isso não quer dizer que a história vá se repetir, mas é difícil ignorar esse padrão. Também é importante lembrar que os fuzileiros navais podem estar indo para a região por outros motivos. Não sabemos exatamente para que serão usados. Uma opção é, claro, como já discutimos, uma incursão das forças especiais no interior do Irã para apreender o estoque nuclear que está em Isfahan. Outra opção é garantir as rotas no Estreito de Hormuz, ou talvez estejam prontos para tomar outra ilha que financia o regime. Pode ser qualquer coisa, por isso, seguimos atentos. Só um lembrete rápido. Se você está assistindo e ainda não é inscrito, por favor, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. No último mês, temos tido alguns problemas com bots iranianos atacando nosso canal. Na verdade, isso foi algo que o próprio YouTube confirmou para nós ontem à noite. Então, se você puder clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo, isso ajuda ainda mais o canal. Agora, vamos falar sobre como o Irã está respondendo. As Forças Armadas do Irã responderam ao aviso do presidente Trump. A resposta deles é basicamente o que esperávamos. Se os Estados Unidos atacarem o petróleo do Irã, eles vão mirar a energia da região, especialmente os países do Golfo. Na verdade, isso já acontece. Eles atacaram uma refinaria na Arábia Saudita, atacaram refinarias no Catar, depósitos de petróleo no Bahrein. E além de tudo isso, eles estão até atacando depósitos de petróleo em Omã. O ataque a Omã é algo que o Irã não consegue justificar. A desculpa do Irã esse tempo todo tem sido que eles só atacam países que têm bases dos Estados Unidos. Pois é, adivinha só. Omã não tem base dos Estados Unidos, e mesmo assim está sendo atacado. Isso mostra que a nova ameaça iraniana não tem valor, pois já estão tentando isso. E a cada dia que passa, estamos vendo cada vez menos lançamentos de mísseis iranianos e cada vez menos lançamentos de drones iranianos. Isso significa que a ameaça da qual eles tanto se gabam está, na verdade, diminuindo. Agora queremos falar sobre o envio dos fuzileiros navais e seu momento. Eles estão vindo no USS Trípoli, atualmente baseado no Japão, sua base normal. Essa viagem do Japão para o Oriente Médio leva aproximadamente de 10 a 14 dias. E o presidente Trump já disse anteriormente que essa operação que está acontecendo no Irã duraria de 4 a 5 semanas. Bem, adivinha, recentemente ele está voltando atrás nesse cronograma. Ele está dizendo que realmente não pode prever um prazo com base em como as coisas estão indo. Mas, além disso, ele tem dito que, estamos adiantados em relação ao cronograma. Isso é, algo que tem sido inconsistente. Mas, pelo poder de fogo mobilizado, podemos supor que essa operação deve durar pelo menos mais 2 semanas, talvez mais. Ontem de manhã, o secretário Exef e o general Dan Kane também fizeram uma coletiva de imprensa. E nós aprendemos muitas coisas interessantes nessa coletiva de imprensa. A primeira foi, claro, qual é a avaliação da inteligência dos Estados Unidos sobre onde está o líder supremo, o novo Mojtaba Khamenei. Ouça só. A liderança do Irã não está em situação melhor. Desesperados, eles se esconderam no subsolo, com medo. É isso que os ratos fazem. Sabemos que o novo chamado líder não tão supremo está ferido e provavelmente desfigurado. Ele divulgou uma declaração ontem, na verdade uma declaração fraca, mas não havia voz e nem vídeo. Foi uma declaração escrita. Ele pediu unidade. Aparentemente, matar dezenas de milhares de manifestantes é o tipo de unidade dele. O Irã tem muitas câmeras e muitos gravadores de voz. Por que uma declaração escrita? Acho que você sabe por quê. O pai dele, morto. Ele está com medo, ele está ferido, ele está fugindo e não tem legitimidade. É uma confusão para eles. Quem está no comando? O Irã talvez nem saiba.
A cada hora que passa, nós sabemos e sabemos que eles sabem que as capacidades militares do regime maligno deles estão desmoronando. Eles mal se comunicam, muito menos coordenam. Estão confusos e sabemos disso. Nossa resposta: continuar pressionando. Vamos continuar pressionando, continuar avançando, sem trégua, sem misericórdia para nossos inimigos. Então também temos o General Kane compartilhando algumas novidades militares. Pela primeira vez, os Estados Unidos usaram o míssil ATACMS para derrubar um submarino iraniano. Isso é algo que nunca foi feito antes, entre outras coisas. Ouça só. Para projetar poder além de suas fronteiras e proteger nossas tropas destacadas. Em apenas 13 dias dessa operação, nossas forças de artilharia já fizeram história. Eles lançaram os primeiros mísseis de precisão usados em combate, atingindo o território inimigo. Usaram ataques do exército para afundar vários navios, inclusive um submarino. E fizeram tudo isso com a precisão e determinação que vem do treinamento incansável e da confiança uns nos outros e em seus sistemas de armas. E finalmente tivemos o secretário Hegseth falando sobre o estoque nuclear iraniano. Agora, isso é algo sobre o qual temos falado no canal há muito tempo. Nas negociações, o Irã recusou-se a abrir mão de seu urânio enriquecido, aceitando ceder só uma pequena parte e manter o restante. E além disso, eles queriam manter suas capacidades nucleares. Isso foi algo que foi relatado por vários veículos confiáveis aqui nos Estados Unidos. Além disso, Steve Witkoff confirmou isso após o fim das negociações. Esse é um dos motivos pelos quais não se pode confiar ao Irã a capacidade de enriquecimento nuclear. Porque anteriormente, o Irã prometeu várias vezes que não tem interesse em buscar armas nucleares. Mas, por algum motivo, eles não explicam por que enriqueceram urânio a 60% se não querem uma arma nuclear, já que não tem outro uso para isso. Isso mostra que este não é um país que não esteja construindo uma bomba nuclear. Este é um país que está ativamente planejando construir uma bomba nuclear em algum momento no futuro e usá-la como poder de barganha para extrair mais concessões dos aliados regionais. E é exatamente por isso que essa operação militar, essa guerra começou. Bem, perguntaram: como os Estados Unidos vão lidar com esse arsenal nuclear? E foi isso que o secretário Hegseth disse. Ali no meio, gravata vermelha, sim. Michael Gordon, Wall Street Journal. Acredita-se que o Irã tenha 440 quilos de urânio altamente enriquecido em pelo menos 2 locais e vários milhares de quilos de material de pureza inferior. Você pode concluir essa missão com sucesso sem assumir o controle físico desse material? Você conta com negociações diplomáticas para controlar e remover esse material? Você citou mísseis, drones e indústria militar. Você não estipulou que cuidar desse material é uma prioridade da missão. Dissemos desde o início, negar ao Irã armas nucleares é uma missão central. Mantemos opções em todo o espectro para garantir que eles nunca consigam. E o presidente Trump disse isso. E é por isso que essa missão realmente não teria sido possível sem o martelo da meia-noite, sem o que aqueles B-2 fizeram ao atravessar e obliterar aquelas instalações. Isso permitiu fazermos o que fazemos agora. O presidente manteve o foco nas capacidades nucleares. E eu diria que temos uma variedade de opções, inclusive até o Irã decidir abrir mão disso, o que, é claro, nós receberíamos muito bem. Eles não estavam dispostos a fazer isso nas negociações. Eu nunca diria a este grupo ou ao mundo o que estamos dispostos a fazer ou até onde estamos dispostos a ir. Mas nós temos opções.